Aqui é Fábio Nobre, o tema da aula de hoje é notação. Nesse primeiro momento eu vou desmistificar algumas questões relacionadas à notação, que é como se descreve uma partida de xadrez. Essa imagem é chocante mesmo, é uma imagem em inglês, em outro idioma, e de um monte de letra e de código que, primeiramente, não tem sentido nenhum. E é isso que eu vou tirar hoje, desmistificar hoje. Por quê? Porque todas as notações de xadrez, tanto a descritiva quanto a algébrica, que eu vou explicar aqui durante essa videoaula, elas seguem uma lógica. Independente do país e da língua desse país, a lógica para descrever uma partida de xadrez é sempre a mesma. Então, tanto na Rússia, quanto na Noruega, na África, no Japão, a lógica para se escrever uma partida é a mesma. O que muda muitas vezes são os códigos. E você não pode ficar preso nesse primeiro momento aos códigos, e sim na lógica de como que se constrói essa notação ou anotação. Então hoje eu não tenho intenção de fazer que vocês escrevam uma partida de xadrez perfeitamente, em sim entender a lógica e serem capazes de pegar qualquer livro de xadrez e entender o que está escrito ali e conseguir reproduzir aquela partida. Então minha intenção hoje é ensinar a lógica leitora e não a escritora. Eu não vou me ater a todos os detalhes, mas eu vou explicar como que se constrói a lógica de uma jogada e de como que se anota essa jogada. E com o tempo vocês se tornarão aptos a escrever no estudo. A partir do momento que vocês começarem a estudar, a ler os livros, vocês pegarão esses detalhes de como escrever. Essa não é a minha intenção hoje, e sim entender a lógica. A partir disso, nós começaremos a nossa videoaula agora. Então vamos para o sistema algébrico. Aqui eu vou descrever uma partida naturalmente e vocês irão entender essa lógica. Qual é a primeira lógica do tabuleiro com relação ao sistema algébrico? Nós temos letras e números. Os números estão nas fileiras e as letras estão nas colunas. E cada peça ela tem um nome, né, relativo a ela: torre, cavalo, bispo. E nós iremos usar sempre a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar a peça, que é a sua nós iremos usar a sua primeira letra, com exceção do peão. Vou jogar aqui naturalmente e depois eu vou escrever a partida. Se eu mexer um peão para E4, eu deveria anotar assim: peão E4. Então eu mexi o peão até E4, correto? Porém, não é usado quando nós mexemos o peão. Só usamos E4. Fica subentendido que foi o peão que estava movimentando. Toda vez que a gente mexer o peão, a gente tira a primeira letra e coloca só a posição. Vou mexer o outro peão para ficar mais claro ainda. Coloquei o outro peão e vou anotar a partida. Põe uma vírgula aqui, ainda está no primeiro lance. E5. Por quê? Está na casa E e na fileira, na coluna E e na fileira 5. Então, a primeira jogada, tanto das brancas quanto das pretas, aconteceu. Vamos para o segundo lance. Caso eu movimente o cavalo, esse cavalo aqui, esse cavalo ele foi para F3. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar a letra, que é o cavalo, cavalo, F3. Então, fica muito claro isso aqui. Então, sempre eu coloco a peça em primeiro lugar, depois a coluna, depois a fileira. Então, essa é a lógica da notação que a gente vai utilizar aqui no jogo de xadrez, que é chamado de notação, que também é a anotação. É como que a gente vai anotar a partida de xadrez e como que estará escrito nos livros. Então nós já temos duas situações aqui. O peão a gente retira a primeira letra, que chama peão, e põe só a coluna e a fileira. Já as outras peças nós temos que usar o nome da peça, a letra da peça, a coluna e a fileira. Vamos mexer agora outra peça. Por exemplo, agora eu vou mexer o bispo aqui. Mexi o bispo até aqui. Então vamos lá. O bispo está na casa B, na fileira 4. Então como que eu vou anotar? B de bispo, fileira B, de novo, B minúsculo, e 4. Então o bispo está na coluna B, na fileira 4. E essa mesma lógica segue durante o jogo inteiro. Caso eu mexer a torre, por exemplo, eu pegasse essa torre e colocasse ela aqui, como que eu anotaria? T, né, da torre, C5. Então sempre essa mesma lógica: peça, coluna e fileira, para anotar. E para capturar
como que é feita essa anotação? Vamos lá, eu mexi o bispo, agora eu vou capturar com o cavalo, né? Eu vou fazer o terceiro lance aqui com o cavalo. Vamos lá, o cavalo pode capturar aqui, 1, 2, vira. Então o que aconteceu aqui? O cavalo capturou o peão. Então como que nós anotaríamos esse terceiro lance? Cavalo capturou, que é o X, peão sempre também em maiúsculo, tá? A peça em maiúsculo e as colunas em minúsculo. Então cavalo capturou, que é o X, captura o X é o símbolo da captura, contra o peão. Bem simples, a lógica é sempre essa. E se você entendeu essa lógica até aqui, tá ótimo. Você vai conseguir ler qualquer livro de xadrez com o sistema algébrico, entendendo só até esse terceiro lance. E é entender que o X é captura, e tem outro que aparece bastante também, que eu vou fazer aqui, eu vou jogar aqui agora aleatoriamente, tá? Que é o roque. O roque, ele é feito assim. Suponhamos que a gente esteja na quarta jogada, eu vou pegar o rei, jogar 2 casas, vou pegar o rei aqui, jogar 2 casas, e fez o roque. O roque que aconteceu aqui é chamado roque pequeno. Então, como que nós iremos anotar? O, traço, O. Né? O roque grande seria O, traço, O. 3 Os. Então, com praticamente esses 4 símbolos aqui, nós conseguimos resolver a maior parte de anotação de partida de xadrez. É bem simples. O que a gente tem que entender? É peça, coluna, fileira, captura X, e o roque geralmente é usado 2 Os com um tracinho no meio, e o roque grande, isso aí. Com isso aí já dá para entender como que qualquer livro de xadrez que você pegar de anotação algébrica, você já vai conseguir ler as posições do xadrez. Basicamente é isso, respeitando sempre essa lógica. Caso aconteça, por exemplo, de ter 2 cavalos pegando a mesma peça, por exemplo, tem um cavalo aqui pegando essa peça e tem outro cavalo aqui pegando essa peça. Ele vai identificar que é esse cavalo aqui, né? Cavalo C, C3, capturando peão. Então fica muito simples, é entender a lógica. Outra coisa que deveremos atentar também é a questão do rei e da rainha. Caso eu for anotar aqui, a rainha na anotação ou na anotação, o que vocês acharem melhor nesse momento, se eu colocasse R, ia ficar igual tanto para o rei quanto a rainha. A rainha, na realidade, também é chamada de dama. Então, nós, quando anotarmos a partida aqui no Brasil, colocaremos D na rainha e R no rei. É uma coisa também que logo no começo vocês já vão definir e que vai ficar bem fácil. Então, rainha é dama, na realidade, na hora de anotar, e o rei continua com o seu R.